Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Sejam bem-vindos, está no ar mais um episódio do ConstruiCast, o podcast que une toda a cadeia da indústria da construção, arquitetura e engenharia. No bate-papo de hoje, eu fiquei com uma certa dúvida. Será que eu vou falar de isopor, de concreto, de placa cimentícia? Só para vocês entenderem, olha só, olha a leveza disso aqui. Lightwall é o nome desse produto. O nome da empresa que fornece também é Lightwall. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com Marcos Fernando, que é sócio-diretor da empresa, e eu tenho certeza que esse episódio você nunca viu nada igual. Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai trazer aí muitos conteúdos interessantes. Vamos tentar esclarecer aí um pouquinho dessa confusão aí entre concreto, EPS, placa cimentícia que a gente consegue fazer para poder tornar o Lightwall uma realidade, né, no mercado hoje. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco da sua entrada no mercado de construção, que a sua história é bonita. Eu tive um prazer de conversar um pouquinho antes, né, da gravação. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você entrou no mercado de construção. Então, antes de mim veio meu pai, né? Foi toda uma história que ele teve aí na construção civil. Na verdade, ele começou na área de confecção. E aí ele estava muito inconformado com a vida que ele estava levando, né? Com a parte de confecção, produção, venda. E, de repente, decidiu montar uma empresa de construção civil. E começou a fazer casa. Construir uma casa, vendia. Com esse dinheiro que ele vendia, fazia mais duas, vendia duas e fazia 4. E foi crescendo e a gente foi montando uma empresa, né? E hoje a gente tem uma holding, tá? Que atua na área de construção civil. A gente tem empresa de terraplanagem, asfalto, concreto, pré-moldados. E também temos o Lightwall, que hoje aí é o carro-chefe aí, vamos dizer assim, da inovação do nosso grupo. E nasceu o Lightwall, que a gente vai conversar muito sobre esse produto, que é o que, inclusive, foi através desse produto que eu te conheci no Enix 2023. Isso. E, enfim, que resultou nesse nosso bate-papo. Antes da gente também iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco como é composto esse produto. E aí a gente vai falando mais, enfim, sobre as aplicações, tipos de obras, enfim, que ele se encaixa bem. Perfeito, vamos lá. Primeiramente o Lightwall, né? Ele é uma composição de tudo isso que você falou no início, tá, Paulo? Então, temos placas cimentícias, temos cimento, temos EPS também. É um produto tipo sanduíche, né? Tem placas cimentícias no revestimento e o núcleo com concreto leve à base de EPS. Esse concreto leva alguns aditivos. O EPS, né, que é o isopor popularmente falando, ele não é utilizado em chapas, ele é utilizado em pérolas. É como se fosse um agregado de fato, onde ele é utilizado na mistura do concreto leve. E aí toda essa operação é feita na nossa fábrica, onde a gente transforma, né, esses insumos no nosso painel Lightwall. E aí como que funciona o processo? Por exemplo, eu diria que assim, em que tipo de obra ele é utilizado e quais são as vantagens, né? Tendo em vista que o próprio nome acho que ele já traz... É bem sugestivo. Já é bem sugestivo, principalmente na economia aí, na questão de fundação, enfim. Vamos lá. O Lightwall, ele tem aplicação em praticamente todos os tipos de obra, tá? Até hoje não teve nenhum tipo de obra que houvesse uma restrição, tá? Ele é um sistema de vedação, de parede. Então, onde houver parede numa obra, tá? Seja um sistema de pré-moldado, seja um sistema de drywall, de steel frame, o Lightwall ele consegue se encaixar. Então, a gente não tem hoje uma restrição de aplicação, tá? Desde obras de baixo padrão, casas populares, até obras de altíssimo padrão. Hoje nós temos cases no nosso portfólio que contempla todo esse tipo de obra. Obras industriais, comerciais, enfim, tudo isso. E, de fato, o Lightwall, como o próprio nome já diz, né? Paredes leves em inglês. Então, o Lightwall, uma das grandes características dele é a leveza, proporcionada principalmente pela composição aí de mais de 60% do núcleo ser composta pelo isopor, pelo EPS. E o que é que isso nos proporciona? Leveza, isolamento térmico, isolamento acústico. Tá? Facilidade no manuseio. A gente tem painéis hoje que tem praticamente 2 metros quadrados. E a gente não precisa de nenhum equipamento para poder manusear esse painel. 2 metros quadrados? Uma placa ela tem praticamente 2 metros quadrados. Tem 3 metros de altura por 60 centímetros de largura. Ou seja, 1,8 metros quadrados de área, né? Se você for tratar de uma alvenaria convencional, por exemplo, uma alvenaria convencional ela vai pesar 200, 220 quilos por metro quadrado. Eu ia te perguntar isso agora. Pois é.
O Lightwall, o peso médio, né, a gente tem várias espessuras, mas o peso médio, o painel de 9 centímetros, por exemplo, ele pesa 45 quilos por metro quadrado. Ou seja, a gente está saindo de 220 para 45. E o que é que isso impacta, né? A gente tem várias situações aí hoje onde a redução estrutural é um ponto fundamental para o cliente optar por usar o Lightwall. Então, hoje a gente tem situações que já reduzimos até 10, 12, 15, 20% do custo da estrutura de uma edificação por conta da leveza do Lightwall. Mas isso, quando você fala nessa redução, você está colocando toda a operação daquela obra, né? Por exemplo, a economia com um equipamento que precisava fazer um içamento, se você vai optar por um tipo de painel tradicional, que pesa ali 200 quilos, e no caso dessa escolha você não precisa. Então, vamos lá. As obras, né, que a gente tem aí estudos de viabilidade, também estudos de comparativo de custo direto, como é que funciona? Normalmente o painel ele é mais caro do que sistemas convencionais. Tá? Se eu for comparar o painel diretamente, o custo do painel com o custo de uma alvenaria, um bloco de concreto, enfim, uma parede de gesso, o painel ele vai ter um custo mais elevado comparando diretamente. Porém, uma obra ela não é só a parede, é todo um sistema construtivo. Sistema. Então, isso é importante só para contextualizar o nosso público bem variado. Então, na hora de fazer essa conta, ou seja, você não tem que comparar esse painel com outro painel. São sistemas de obras completamente diferentes, tá? Desde a fundação... Desde fundação, estrutura, até, por exemplo, tempo de obra. Isso impacta muito hoje, né? Como também você tem aí situações de acabamento, tá? O painel da gente, por exemplo, com placa cimentícia, ele é usado até aparente. O painel com placa, a gente tem várias versões, né? Tem um painel sem placa, com uma placa e com duas placas, que é essa versão que eu trouxe para vocês aqui hoje. Esse painel com duas placas, a placa cimentícia, ela hoje é muito utilizada como revestimento final da obra. Tá? Então eu estou comparando uma parede, vamos dizer, com um sistema convencional. O bloco, chapisco, reboco e já o revestimento. Tudo numa etapa única. Isso eu ganho em velocidade, isso eu ganho em acabamento, isso eu ganho em qualidade. Enfim, é uma série de ganhos que você consegue ter. Redução de desperdício também é algo que é muito impactante nas obras onde a gente atua com o Lightwall, tá? Porque a redução de desperdício é absurda, principalmente quando o projeto ele é concebido com o nosso sistema. Quando a gente consegue fazer toda a modulação da obra, de pé direito, de dimensão de paredes, de alinhamento de esquadrias, quando a gente consegue fazer isso tudo, desde a concepção do projeto, o painel ele tem uma vantagem absurda diante dos outros sistemas. E quando você faz por exemplo, quando o projeto ele é todo concebido com o sistema Lightwall, vocês dão garantias dessa questão da qualidade desse cimento, por exemplo, da qualidade dessas placas? Boa pergunta. Porque tendo em vista que você tem esse controle. Lógico. Se eu vou imaginar, eu tenho uma alvenaria tradicional, né? Eu tenho ali o meu bloco, eu tenho a parte de acabamento de chapisco, de reboco, e você tem casos onde você tem rachaduras ali, até por conta da mistura que você faz com esses insumos e tal. Aqui eu tenho um controle muito maior. Sim, né? Então, um produto completamente industrializado. Isso, né? Então eu estou transferindo essa responsabilidade da garantia para vocês. Existe essa garantia? Normativamente existem garantias hoje, né? Então todo fabricante hoje está sujeito aí a assumir garantias dos seus produtos. O principal fator aí não é de fato a garantia do produto, e sim do sistema construtivo. Isso é muito importante falar. Por quê? Não adianta você ter um processo falho com um produto muito bom, um produto garantido. Então, a gente precisa respeitar todo o processo do sistema, tá? Então, hoje, o grande diferencial do nosso sistema é porque ele já é normatizado. O Lightwall, além de ele atender a todas as necessidades da norma de desempenho, a norma ANBR 15575, né, que se fala muito hoje de norma de desempenho, de avaliação de desempenho acústico, térmico, de impacto, enfim, de incêndio. O nosso painel já atende a todos esses requisitos da norma de desempenho. E, além disso, a gente tem uma norma própria hoje, que ela trata especificamente do projeto, do produto e do sistema construtivo, manutenção, aplicação. Então é uma norma bem completa, onde a gente hoje contextualiza todo o cenário em que o Lightwall está sendo utilizado. Tá? E aí isso sim é o que pode ter uma segurança maior aí para quem está aplicando, e você seguindo o passo a passo da norma, você vai ter aí um sucesso na aplicação do produto. E como que funciona a aplicação desse produto? Porque assim, ele já vem de fábrica. Assim, se você escolher, nesse caso aqui, você já tem, né, a parede e a placa cimentícia integrada. Isso. Né? Já tem a parte ali de acabamento, pode ser o acabamento final. Sim. Como funciona a aplicação, assim, por exemplo, as emendas, enfim? Então, a ligação entre painéis sempre é com argamassa AC3.
tá? Então a gente faz a conexão aí dos painéis. Os painéis têm encaixe mais fêmea, tal, que facilita muito na montagem Sim. também. Você tendo um encaixe mais fêmea, eu costumo dizer o seguinte, o painel mais difícil de ser montado é o primeiro, né? Que você tem que colocar o painel em alinhamento, no prumo. Depois que eu coloco esse painel no lugar, os demais eu vou ter que encaixar, eu vou Só ter que encaixando. respeitar a aplicação daquele primeiro lá. E aí eu vou ter que ir encaixando ele, só que nesse encaixe eu tenho um elemento ligante ali que é a argamassa C3. Então é um elemento que faz toda a conexão entre painéis. Tá, e essa argamassa C3 posso usar de qualquer fabricante. Não, Isso, vocês não tem Se um for- específico não, né? Não, a argamassa C3 também tem uma norma, né, que, Sim. enfim, rege aí esse tipo de produto. Se o fabricante tiver dentro aí das prerrogativas de norma, é totalmente utilizável aí. Tá. E esse produto também, quem especifica na maioria das vezes é o arquiteto, ou seja, quem é o seu cliente ideal? Então, vamos lá. A gente tem vários clientes hoje que a gente atua, tá? Normalmente, quando ele parte da concepção do projeto, vai ser de um arquiteto ou de um engenheiro calculista e projetista. O que é muito bom, quando ele já nasce, né, na concepção. Porque você vai ter a otimização do produto, você vai ter aí o aproveitamento estrutural, né, como a gente já falou Sim. aqui. Se você pegar uma obra no meio do caminho, você não vai conseguir ter uma redução estrutural, vamos dizer assim. Então, hoje é muito interessante esse mercado, né, de projetistas, arquitetos, calculistas, onde a gente fornece todos os parâmetros do nosso produto e eles conseguem, com esses parâmetros, modelar a obra deles lá da melhor forma possível, além de darmos todo o suporte. Nossa empresa hoje tem um setor de projetos próprio, onde a gente elabora todo o projeto executivo das nossas vedações. Tá? Então, além da gente dar suporte ao calculista na especificação, após a especificação, detalhamento, a gente entra com um projeto de paginação, ou seja, como é que o painel vai ser montado, como é que ele vai ser recortado, se ele for recortado, onde é que eu vou reaproveitar essa peça. Então, tudo isso a gente faz hoje dentro do nosso setor. Porém, existem também clientes diversos, né? Onde posso vender para um cliente final, o cara que quer construir uma casa dele, posso vender para uma indústria, posso vender para um hotel, para uma faculdade, e não necessariamente esse processo precisa passar pelo calculista, tá? Ou pelo projetista. Porque como o painel ele consegue substituir uma vedação, tá? Então, se ele já tiver um projeto pronto, por exemplo, em alvenaria, eu consigo adaptar esse projeto no meu setor, tá? de paginação, eu consigo adaptar esse projeto para a realidade do Lightwall, sem nenhuma dificuldade. E quando você fala de reaproveitamento, né, durante o processo enfim, de desenvolvimento ali, ou de fabricação, você tem as placas, elas são... Você tem o tamanho padrão ou você faz também sob medida? Como A que gente funciona? trabalha hoje com tamanhos padrões, tá? O painel tem 3 metros de altura ou 2,5 metros de altura. É um tamanho padrão de altura. A largura dele com 61 centímetros, tá? E a espessura tem ele com 7,5, 9 e 12. O que acontece? A gente trabalha no nosso setor de projetos com a paginação de acordo com essas modulações que a gente tem. E Tá, a gente consegue atender hoje praticamente todas as aplicações. Aí. E essas medidas, você fala já considerando a placa cimentícia? Sim, isso, com placa. Tá, com placa. Com placa, Tá. espessura total. Então, mas assim, então você tem um tamanho, você tem uma espessura padrão dele e essa variação... Não, a espessura tem 3 espessuras. Tem ele com 7,5, Tá, mas no caso, 9 e 12. falando sem a placa primeiro. Também. Também, entendi. Também consigo aplicar nessas 3 espessuras. Aí a placa só vai dar uma pequena variação ali, dependendo do... Porque essa... Não, a placa ela vai estar dentro dessa espessura. Entendi. Tá? Sempre vai ser, por exemplo, de fora a fora, com ou sem placa, de 7,5, 9 e 12. Ah, tá. Então depende da escolha que você faz. A espessura é padrão, não importa se você fizer... Com ou sem placa. Com ou sem placa. Isso. A placa, se ela entrar, ela vai entrar no núcleo, No né? núcleo. Ela vai ocupar uma parte do núcleo aí. Entendi. Não, é bacana. E além das paredes, quais são outras aplicações que... Então, o painel, ele é muito versátil, né? Ele tem diversas aplicações, como eu já falei aqui, de parede interna, parede externa, parede acústica, a parede corta-fogo, paredes autoportantes, é uma situação que a gente tem utilizado bastante, por exemplo, em obras térreas, onde você constrói uma casa popular ou um empreendimento de menor porte, eu faço as paredes e essa parede ela já serve como suporte para a própria coberta, sem precisar de pilar, de viga, verga, de porta, janela, nada disso. O próprio painel ele já resolve tudo, tá? Então, Mas é um desenvolvimento especial, nesse caso? não. Apenas alguns detalhes que a gente vai ter no nosso setor de projeto, da forma como é ligado o painel. Mas assim, não tem nenhum mistério, não. É o próprio painel que ele é utilizado para fazer toda essa vedação. Logicamente que ele não é estrutural. Se eu quiser fazer mais de um pavimento, o nosso painel ele não atende. Tá? Eu preciso de uma estrutura auxiliar. Mas para fazer situações térreas, autoportantes, o painel atende. E além disso, a gente consegue utilizar o painel também como piso. Tá? O painel com 2 placas cimentícias, a gente consegue utilizar ele como piso. E com apoio a cada 1,5 m,
ele suporta uma sobrecarga de 500 quilos por metro quadrado. Então, assim, é uma sobrecarga muito interessante para aplicação em laje. 1,5 m vocês conseguem? Com um vão de 1,5 m. E o tradicional, se eu não me engano, é 1,25 m, é isso? Então, tem um sistema, por exemplo, como painel wall. Sim, tá? painel wall, você tem um vão de 1,25 m, com o mesmo peso do painel, tá? Os 45 kg por metro quadrado, mais ou menos. E a sobrecarga também é a mesma. O que é que você consegue reduzir com isso? Consumo de aço. Consumo de aço. Você vai ter aí um espaçamento entre esses apoios maior. Consequentemente, você vai reduzir o consumo de aço aí na obra. E para calçadas, essas coisas, assim, vocês... Não é uma aplicação que seja interessante para o painel, não. São mais mezaninos, lajes, né? Cobertas também podem ser feitas com light wall. Nesse caso, por exemplo, para estúdio, Sim. ele atende... Acusticamente falando, o produto é fantástico, né? A composição dele de EPS, como eu falei, mais de 60% da composição do núcleo é feita de EPS. 60%? 60%. Ele tem essa característica aí de preenchimento do núcleo, né? E ele consegue garantir também além da leveza, o conforto térmico e acústico. E o protetor ensaiado. Então, eu preciso de isolamento de, sei lá, 35, 40, 45, 50 decibéis. A gente tem as soluções, né? As composições, às vezes não é só o painel com algum outro elemento, o painel revestido, uma parede dupla de painel, enfim, mas tem várias soluções para acústica aí que a gente consegue atender super bem a esse mercado. E que tipo de estrutura auxiliar facilita quando você precisa construir mais que um pavimento com esse tipo de painel? Então, a estrutura convencional, né? Você vai ter aí pilares, vigas, lajes, né? Onde vai auxiliar. O sistema, ele, na verdade, vai ser uma vedação. Quando tem mais de um pavimento, ele vai ser a vedação. E aí, qual é o grande diferencial quando você tem múltiplos pavimentos? A redução da carga das paredes na estrutura. Consequentemente, redução de consumo de aço, redução de concreto. E aí você consegue ter um sistema mais eficiente. Muito, muito interessante. É que assim, eu fico de fato impressionado, né, com peso mesmo. Né? Se eu tivesse um outro aqui... o peso aí é fantástico, né? Como eu tô falando, você tem aí o peso menos de um quarto do peso de uma alvenaria convencional. Não, é muito bacana, assim. E assim, quais outras vantagens você falaria desse produto? Eu posso pontuar aqui uma situação que é interessante de resistência ao fogo, tá? O produto, ele consegue ter uma resistência ao fogo aí muito boa. Foi um indicador aí, um ensaio que chamou muito a nossa atenção. A gente, de fato, nem acreditava que isso aí podia acontecer, que poderia resistir a tudo isso. E aí, quando a gente partiu para o ensaio de fogo ele tem várias etapas, né? Uhum. É um ensaio que ele pode durar até 2 horas, mas ele tem a primeira etapa que é com 30 minutos, depois com 60, depois com 90, até chegar aos 120. E foi muito interessante, porque o próprio laboratório que estava fazendo o ensaio lá conosco, eles não acreditavam que o produto ia passar. E aí, eu lembro lá no momento do ensaio, né? Quando a gente vai fazer os primeiros 30 minutos, no final dos 30 minutos tem que fazer um ensaio de impacto. Ou seja, eu estou submetendo o painel a calor intenso ali, e eu tenho que ter um impacto naquela parede para ver se ele resiste a um impacto durante um incêndio. Entendi. Entende? E aí, o que acontece? O laboratorista lá falou, olha, você quer fazer um ensaio de impacto agora? E a gente falou, como assim? Tem que fazer, né? Não, ele falou, tem que ver se resiste, né? Sim. Aí ele falou, vê só, se a gente fizer agora, nos 30 segundos, nos 30 minutos, e ele não passar, você vai perder o ensaio, porque eu vou dizer aqui num laudo que ele não atendeu nem aos 30 minutos. Mas se eu fizer nos 60, e aí pode ser que eu consiga considerar que se ele resistir ao fogo, eu posso colocar no laudo que ele durou 30 minutos. Eu falei, não. Eu quero o laudo completo, eu quero que ele passe aí mesmo. Vamos fazer correto. 30, vamos fazer o certo aí. E aí ele fez o ensaio com os 30 e passou. Aí nos 60 ele fez a mesma pergunta. Passou também. Nos 90 ele fez a mesma pergunta. Passou. E quando a gente foi pro 120, a gente tava assim, já pressionado. Tinha assim, superado e muito nossas expectativas, né, no ensaio. E a gente ficou muito animado porque o painel conseguiu resistir bem a 2 horas de fogo, tá? Pra você ter ideia, o ensaio ele vai de 580 mais ou menos até 1100, 1050 graus Celsius, tá? É uma curva padrão de aquecimento, é a curva do ensaio lá. E aí o painel foi a 1050 graus, o forno foi a 1050 graus na parte interna, o painel resistiu ao fogo durante esse tempo todo, e na parte externa, eles colocam vários termômetros, né, para poder medir a temperatura e a transmissão de calor entre a parte interna do forno e a parte externa. E aí a maior temperatura oferida depois de 2 horas de fogo, interno estava com 1100. Na parte externa foi de 126, 125 graus Celsius. Ou seja,
depois de 2 horas, resistiu ao fogo, resistiu ao impacto e ainda conseguiu ter um isolamento aí térmico fantástico, né? Praticamente 900 graus aí depois de 2 horas. Não, agora surgiu uma pergunta interessante, porque tem essa questão do isolamento térmico. Vocês já mediram a questão de eficiência energética em algum projeto que vocês fizeram com esse tipo de solução, Sim. né? Ou seja, o que de repente esse empreendimento economizou de energia com ar-condicionado só com o uso desses Eu painéis. vou até além. E sem detalhes, sem precisar de repente de uma estrutura auxiliar na frente, né? Para proteger esse calor, enfim. Isso, eu vou até além. Na verdade, a gente se preocupa antes da energia. O dimensionamento do ar-condicionado para alguns empreendimentos, ele consegue ser alterado, você consegue reduzir o equipamento que você estaria utilizando ali por conta do painel. Então isso é muito interessante. Nossa, que bacana. Então a gente teve obras aí onde o nosso diferencial, o nosso ponto de fechamento com o cliente, vamos dizer assim, a gente foi, bateu, e aí a conta assim, tava ganhando, o painel tava ganhando, mas tava muito próximo, ele tava recebendo, ele falou, pô, vou mudar de sistema, é uma coisa que eu não tenho costume, não conheço, não quero mudar. E aí quando a gente conseguiu ter o argumento do ar-condicionado, e ele conseguiu ter a redução de custo do ar-condicionado, e aquilo ali foi um ponto decisivo para a obra, foi ali que ele viu que o painel de fato tinha uma vantagem competitiva muito grande para a obra dele, e ele decidiu mudar o sistema. Então, assim, é muito interessante, né, o isolamento térmico do produto. Esse isolamento aí com relação ao fogo também. A gente tem uma situação onde aconteceu um incêndio em Porto Seguro, na Bahia. O cliente nosso lá tinha um restaurante, e esse restaurante teve incêndio de grandes proporções. Assim, foi muito fogo, chamaram um bombeiro, enfim, toda aquela situação, aquele caos lá do incêndio causado. E aí o Lightwall, como solução de vedação, quando acabou o incêndio, baixou a poeira lá, vamos dizer assim, as paredes estavam intactas. Nossa, que então, interessante. pra gente, assim, foi algo muito interessante. Foi na prática o que tinha acontecido no laboratório, a gente pôde comprovar na prática. Alguns ambientes que eram confinados com Lightwall, por exemplo, ficaram intactos, assim, o fogo nem não fez nada, tá? Não fez nada. Pra você ter ideia, um dos banheiros que estava lá, ele tinha uma porta lá que era uma porta meio que, assim, era uma porta mais resistente ao fogo. Eu não lembro o material, acho que era uma porta metálica, uma coisa do tipo. Nem o papel higiênico lá pegou fogo, ficou intacto. Né? É bem bacana. Você tem térmica, você tem leveza, você tem acústica, você tem versatilidade de aplicação interna, externa, você tem uso aparente. Qual sistema que faz isso hoje? Eu não conheço. Tem um sistema que tem todas essas características aí que você consegue unir tudo isso, né? Um que pode ser melhor em algo, outro melhor em outro ponto. E continuando, no nosso ConstruiCast, a gente tem o quadro Convidado Convida, né? Você tem alguém que você gostaria de, assim, alguém que você admira e por que você admira essa pessoa ao ponto de convidar para vir aqui, enfim, para que ela compartilhe, né, conhecimento aqui com a nossa audiência, enfim. Ah, perfeito. Tem uma pessoa aqui que eu acho muito interessante. Hoje, existem concorrências, né, de sistemas construtivos no mercado. E um dos sistemas que concorre conosco, por exemplo, é o sistema Steel Frame, em placa cimentícia. E existe um consultor técnico chamado Roberto Monai. Ele é um dos caras que, assim, é um dos maiores experts, posso dizer assim, do Brasil em sistemas de construção a seco, em sistemas de Steel Frame. E é um cara que é um visionário, ele dá todo o suporte técnico para o que a gente precisa, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de soluções para revestimento, desenvolvimento para soluções de tratamento de junta, enfim. É um cara que eu acho que tem muito a somar aqui com vocês e ele podia vir falar um pouco aqui para vocês a respeito de sistemas de construção a seco, tá? Então, Roberto Monai, ele é consultor técnico aí e atua diretamente nessa área aí de construção aí, de sistemas inovadores. A responsabilidade de trazer tá com você, ó. Convida, olha para aquela câmera e convida. Roberto, vem falar aqui com a turma do ConstruCast aí, você vai dar um show aqui, dar uma aula aqui de sistemas inovadores aí na construção civil. E assim, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Tem alguma dica que você, enfim, como uma pessoa inquieta por inovação, gostaria de deixar aqui para a nossa audiência, estudantes de arquitetura, enfim, arquitetos, engenheiros, enfim, toda a nossa audiência? Rapaz, a dica que eu dou para a galera é o seguinte: não tenham medo de inovar. A gente não pode ter medo de inovar. A gente tem que mudar a realidade da construção civil do nosso país. Se não formos nós, quem é que vai mudar? Para pensar como era a pecuária há 100 anos atrás, como é que ela é hoje, né? Toda a tecnologia, equipamento, tudo mais. Como é que era a comunicação há 100 anos atrás, como é que é a comunicação hoje? Né? Hoje a gente faz praticamente tudo
no nosso smartphone aí. Às vezes muita gente não precisa nem de computador mais. Como é que eram os meios de locomoção, de carro, avião, enfim, trem, há 100 anos atrás, como é que era hoje? E como é que era a construção civil há 100 anos atrás? E como é que é hoje? Tá do mesmo jeito. Então a gente não pode ter medo de inovar. A gente não pode ter medo de mudar a realidade do mercado da construção civil. A gente tem que ter coragem de investir em sistemas inovadores, sistemas que deem velocidade, que deem praticidade, que melhorem a qualidade do produto final acabado. Também, garantindo térmica, acústica. Então a gente precisa de fato revolucionar. Precisamos aí, a palavra é essa, não é outra não, precisamos revolucionar o mercado da construção civil e mudar a realidade do nosso país, mudar a realidade como se constrói hoje no Brasil. Então, deixa essa dica para a galera que está nos ouvindo aí hoje. Tenham coragem, vamos em frente e pode contar com o Lightwall, que é um produto aí que tem tudo a ver com isso para poder mudar a realidade da construção civil brasileira. Vamos ousar, né? Vamos ousar, vamos pensar fora da caixa, porque de fato, assim, eu acho que eu não sei se eu tô, enfim, de verdade eu tô empolgado, porque acho que é um produto de fato muito inovador. Parece até que eu tô fazendo propaganda, mas enfim. Propaganda gratuita. Na verdade, propaganda da Aramis aqui, né, pô? Tá. Enfim, mas assim, e pra gente encerrar, o que você deixaria, enfim, mais de últimas palavras, assim? Busque compartilhar suas dúvidas, a gente vai tentar esclarecer. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao sistema, a gente está à disposição. Vocês atendem todo o Brasil porque vocês estão em Recife. Isso, nossa certo? fábrica fica em Cabo Santo Agostinho, tá? É na região industrial lá, próximo ao Porto Suape. Hoje a gente consegue atender todo o Brasil, tá? Por quê? É um sistema muito leve, né? Então no transporte você vai muitas vezes pelo volume, vai muito material na carreta. Então hoje a gente tem obras em Manaus, Fortaleza, Bahia, aqui em São Paulo. Enfim, a gente tem obra no Brasil todo. Não, bem bacana. Então, para vocês que ouvem, enfim, para você que ouve pelas plataformas de áudio, infelizmente você não consegue ver, né, o painel, mas eu tô com ele aqui na minha mão. Se você ficou curioso, vai no canal do YouTube, você vai conseguir ver o episódio, enfim, vai conseguir ver imagens desse painel. É realmente bem impressionante. Acho que o que me deixa muito contente com os convidados que estão vindo aqui é assim, a inovação, né? Acho que essa é a inovação, novas ideias para o setor da construção. E como você fala, né? Como você citou aqui, se você pega, né? Enfim, usa o próprio agro mesmo, né? Como exemplo, realmente a gente está bem aquém aí de... Enfim, Sim. Tem muito aí para... Tem uma pesquisa que diz o seguinte, tá? Vou ser mais objetivo nessa minha colocação. Então vamos. O setor da construção civil, ele só evoluiu mais do que o setor da caça e pesca. Interessante. Todos os outros setores evoluíram mais que a construção civil, exceto caça e pesca. Ou seja, nós da construção civil, que somos o setor que tem o maior impacto no PIB mundial, é o setor que mais representa a movimentação financeira, é o que mais tem impacto aí no PIB mundial. Ele é inversamente proporcional a isso, né? O setor econômico, né, que menos cresceu nas últimas décadas. Tá? Só à frente realmente da caça e pesca. Então a gente precisa mudar essa realidade. Temos muito, acho que temos muito. De fato, você já foi naquele pequeno produtor rural? Você já visitou o pequeno produtor? Sim. Como que tá hoje? Só pra... Rapaz, acho que os caras conseguiram evoluir também, né? Não tem hoje nem mais ninguém aí mexendo muito com inchado e tudo mais. O pessoal consegue evoluir. Você sabe o que é um arado, não? Sim. Existe ainda isso? Rapaz, hoje a turma deve estar fazendo arado lá com quadriciclo, antigamente fazia com boi, né? Com boi, com cavalo e tal. Então assim, todos os setores evoluíram. Ninguém pode mais estar trabalhando, cara, com tijolinho por tijolinho, fazendo chapiche com reboco, desperdício de material, sobrecarregando aí fundações. Não, e a qualidade de vida daqueles operários, né? Exatamente. Todo o ecossistema lá está envolvido nisso aí. Vou dar um exemplo aí, uma situação que aconteceu com um cliente nosso. A gente conseguiu viabilizar um empreendimento. E não foi só financeiramente falando, não. A leveza do Lightwall proporcionou uma redução de carga na fundação tão grande que a solução adotada para a fundação era estaca hélice contínua, profunda. E pela redução da carga do prédio, com o uso do Lightwall, o cliente conseguiu mudar de hélice para ser feito em sapata direta. Ou seja, eu consegui viabilizar uma obra. O cara, consequentemente, não ia
A obra dele não tinha viabilidade em fazer com aquele tipo de fundação. Era um investimento muito alto na fundação para o tipo de empreendimento dele. Inclusive, redução de tempo, né? Nessa fundação, absurdo, porque não é só, absurdo. enfim... Né? Um dos nossos principais objetivos lá na empresa é revolucionar a construção civil. Enquanto eu estiver vendo aí obras que estão sendo feitas aí com tijolo, com bloco cerâmico, com gesso, gerando desperdício, enfim, eu não vou ficar quieto, eu não vou ficar tranquilo. Eu tenho esse compromisso comigo aqui, com o nosso país, de revolucionar de fato a construção civil brasileira. Então você está no lugar certo. Acho que essa inquietação também, eu abraço essa causa junto com você. Vamos em frente. Sempre que você tiver algo novo para expor para o mercado, o ConstruiCast está aqui. Espero de portas trazer sempre abertas. novidade para vocês aí. Estamos sempre em evolução, estamos sempre buscando aí novas soluções, novas aplicações aí do painel, soluções diversas aí. A gente está sempre nessa luta. Marcos, o que você está achando, né, da ideia do ConstruiCast de unir toda a cadeia da construção, dando voz, né, para profissional de obras, engenheiros, arquitetos, enfim, unir toda essa cadeia? Cara, eu sou realmente um visionário aí da inovação na construção civil. E não tenho dúvida que nosso setor não pode ficar atrás nem nas redes sociais, nem nas mídias sociais aí. Podcast hoje é uma realidade no mundo todo, né? É um material que está sendo consumido aí com muita facilidade por todos os setores do mundo. Então, eu acho que é muito interessante, é super benéfico para o setor, né? A gente tem que, de fato, fomentar isso aí, essa troca, essa busca pelo conhecimento aí constante. Isso só tem a agregar ao nosso setor. Tá? Então, parabéns aí pelo projeto, sigam em frente aí, acho que vocês têm muito o que agregar aí para a construção civil e, enfim, vamos em frente, podem contar com a Lightwall aí para que a gente puder ajudar e contribuir com o sistema de vocês. Marcos, estou muito grato aí pela sua contribuição. Eu que agradeço a participação aí, foi muito legal. Não, é isso aí, pessoal. Então, você que teve a oportunidade de assistir ou ouvir pelas plataformas de áudio, tenho certeza que ficou impactado com esse episódio. Eu repito mais uma vez, você que está pelas plataformas de áudio, vale muito a pena conhecer esse painel Lightwall. E não custa nada pedir. Você que gostou, compartilha nossos conteúdos, comenta nas redes sociais, nos canais, principalmente de onde você está falando, para a gente saber, inclusive medir o alcance, né, nacional. A gente tem muita audiência também fora do Brasil, isso é muito bacana para saber, né, onde a gente está chegando, enfim. Então, um abraço, até o nosso próximo encontro aqui no ConstruiCast, o canal que une a indústria da construção, arquitetura e engenharia. Marcos, para aquela câmera lá, ó.